vida das pessoas, principalmente países frios que necessitam de calefação, como uma condição mínima de sobrevivência, né? Então, houve nesse período, inclusive que eu estava fazendo o curso, a gente acompanhou vários programas da Comunidade Europeia, pilotos de implantação de análises de desempenho ambiental de edificações, então fatores de isolamento das superfícies de divisão entre espaço interno e externo, proteção solar, acesso à luminosidade natural, que tipo de material, gerando uma matriz de, bom, esse edifício vai operar com quantas pessoas, qual a energia que ele necessita para funcionar e qual é o mínimo que a gente pode necessitar de energia não renovável, ou seja, produzida pela rede governamental. Então, nesses projetos pilotos, houve uma redução em relação à prática convencional de 50%. Só através de estratégias simples, implantação urbanística, sombreamento, isolamento térmico, distribuição de layout, equipamentos, aperfeiçoamento de algumas tecnologias. Então, de lá para cá, isso avançou muito. E muito também, acho que na direção do que o Kevin Kelly preconiza, quer dizer, a gente pensar em uma arquitetura que possa reagir às mudanças climáticas, abrir e fechar membranas, na linha de pesquisa e tecnologia, isso é muito importante. Agora, um outro fator essencial, um dos cursos lá da Architecture Association era ministrado por uma pesquisadora de história e filosofia, Susana Hagen, que lançou um livro na altura sobre uma reflexão conceitual de qual é esse caminho da arquitetura sustentável. E um dos pontos importantes colocados é essa questão da identidade cultural. Quer dizer, a gente tem na arquitetura sustentável, de alguma maneira, se por um lado a tecnologia é um objeto universal e globalizado, as soluções para ter uma resposta mais adequada às questões ambientais, elas são locais, elas são diferentes para cada contexto. As diferenças de cidade para cidade, às vezes, no mesmo país. Exato. Quer dizer, o Brasil tem contextos absolutamente diferentes. Se você imaginar que um edifício pode ser desenhado não existe formulazinha ou receita pronta, quer dizer, lógico, existem os elementos que compõem a arquitetura sustentável, mas não uma fórmula pronta que você simplesmente vai replicar de Manaus até Porto Alegre. Tem uma metodologia, uma forma de abordar o projeto. Quer dizer, você olhar, em primeiro lugar, qual é esse contexto que eu estou. Então, esse contexto inclui todas as variáveis, a situação existente, urbana ou não urbana, a história do lugar, a cultura da construção, a cultura como identidade, como é que as pessoas vivem nesse lugar, o cotidiano delas, como é que a situação urbana de infraestrutura está configurada, se está consolidada ou não. E aí vai ter uma resposta diferente para cada lugar. Então, acho que essa é uma riqueza muito grande dessa arquitetura sustentável e um desafio, ao mesmo tempo, para o mercado. Quando a gente fala no Brasil que tem um déficit habitacional, falam-se números, 8 milhões, 10 milhões... Sempre é grande, de qualquer maneira. Sempre é grande. É sempre muito grande. Aí a gente observa os programas Minha Casa Minha Vida e eu sinto falta justamente desses elementos. Como é que a gente dá mais poder para os técnicos? Eu me pergunto como é que até hoje a gente está construindo conjuntos populacionais, imagino eu, você me corrija se estiver errado, como há 50 anos atrás. Projetinho de casinha faz 490 mil casinhas e eu não vejo, não é do meu conhecimento, pelo menos, nenhum desses projetos habitacionais populares que tenham preocupações ou que tenham um olhar da arquitetura sustentável. Não, eu acho que há uma tendência a incluir alguns sistemas, então um aquecedor termosolar, eventualmente uma cisterna, mas isso não configura uma arquitetura como sustentável. Então eu queria pegar justamente esse gancho, Rodrigo, porque uma das coisas que a gente estava comentando lá na Urban Systems, quando a gente viu que a gente ia entrevistar você, e uma das perguntas que eu ia fazer aqui é justamente quais são os princípios que uma verdadeira arquitetura sustentável deve seguir. Você, de uma certa maneira, já respondeu isso, aí colocou uma série de fatores que têm que ser levados em conta.
Mas o que a gente vê também é que essa questão da sustentabilidade meio que entra na moda, meio que entra na pauta da mídia, da imprensa, e aí a gente vê N construtoras aí falando que o prédio ecologicamente correto, o prédio sustentável, e a gente já começa a ter uma certa... como é que se fala, um certo mesmo, será que está sendo mesmo sustentável, será que está sendo mesmo ecológico, isso a pessoa coloca lá, que você falou, um painel termosolar ou um reuso de água, já sai com o discurso do ecologicamente correto, da arquitetura sustentável. Você está vendo essa banalização da arquitetura sustentável e essa digamos, uma impostura da arquitetura sustentável, uma falsa arquitetura sustentável? Eu acho que assim, uma coisa natural acontecer, como isso ganhou força internacionalmente e a mídia divulga isso de uma maneira muito intensa, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, é natural que as empresas absorvam isso como uma estratégia de marketing, né? O fato é que já passou um tempo desse grande movimento de marketing e eu vejo que a gente está no momento de começar a decantar, quer dizer, tudo aquilo que não tem uma, de fato, abordagem sustentável não vai se manter como isso, mas a gente está longe de ter um momento onde a competitividade ela é saudável do ponto de vista de fato se implantarem essas estratégias. Até porque me parece que uma maneira de a gente, digamos, melhorar essa questão seria o aumento, digamos, de uma popularidade das certificações existentes, né? LEED, Aqua, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Claro. Mas assim, me parece que as pessoas ainda não conhecem as certificações e as próprias construtoras ainda não buscam de maneira... Eu acho que a gente tem que pensar assim, vamos pensar a cidade de São Paulo, né? É uma grande metrópole, uma megalópole. Se a gente olhar para ela, a gente consegue facilmente dizer que estamos muito longe de poder dizer que a cidade pode ser sustentável. É até um paradoxo, né? Essa cidade como um todo não consegue. Então, qual é a ação necessária para aproximá-la? Eu acho que a ação ela está no usuário individual, na casa de cada um, e que vai ter um impacto sobre as economias de consumo de energia, e ela está também na abordagem das grandes empresas nos seus empreendimentos. Agora, a questão é extremamente complexa, né? Como é que você consegue dizer que um prédio é sustentável se a relação dele com a cidade não fica de pé, não se sustenta, se ele vira as costas para um alinhamento, para a fachada, para a iluminação, para a ventilação dos seus vizinhos? Então, eu acho que aí a certificação ela vem para ajudar no ponto de vista das abordagens e de uma metodologia de trabalho. Quer dizer, o que eu acho é que todas essas são muito importantes, né? E que ainda elas não conseguiram realmente se firmar por uma questão de mercado. Quer dizer, a gente está disposto, ou o mercado, as grandes empresas, a abrir mão do quê para conseguir uma sociedade melhor? Um pouco tomar as devidas proporções, né? Você vai tomar um banho mais curto, você vai fazer a barba sem a torneira ligada, você vai reciclar o seu lixo. Isso gera uma mudança individual de cada um, né? Isso representa uma mudança individual. Então, tomadas as devidas proporções, essas incorporadoras, as empresas estão dispostas a que mudanças no seu cotidiano e na sua forma de fazer. O grande mercado imobiliário ele está dividido como um negócio. E eu vejo que os escritórios de arquitetura que atendem ao mercado imobiliário têm enorme dificuldade de propor qualquer coisa diferente. Mas será que não entraria, de novo, aí, o poder público, o governo, o Estado, né? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu teve um convidado que veio aqui há pouco tempo no Urban View, e a gente está falando da certificação LEED, e existem várias graduações da certificação, né? Como se fosse um nível 1, nível 2, nível 3, não sei se foi essa exatamente a expressão que ele usou. Mas, enfim, existem graduações. Então, imagina o poder público promulgando leis que obriguem as construtoras, incorporadoras e tal, a utilizarem algum nível de sustentabilidade e só consegue alvará e só consegue entregar a construção se tiver isso daí. Isso seria uma revolução. Eu acho que isso está acontecendo. Está acontecendo? Tem chance de acontecer? Não, a legislação já está caminhando. Quer dizer, hoje você tem edificações com mais de
um certo número de unidades que são obrigadas a ter um sistema termosolar, que são obrigadas a ter uma cisterna, há um encaminhamento da legislação para utilizar as águas de chuva até para banho, né? Então são sistemas que vão ser exigidos de serem implantados. Quer dizer, na Comunidade Europeia, a experiência que eu vi é que havia sim uma presença do poder público na legislação, mas ao mesmo tempo causava uma discussão, né? Eu vou citar um caso aqui. Quer dizer, num país nórdico, o governo tinha determinado um nível de isolamento térmico para as construções muito alto. E aí, num determinado momento, um arquiteto lá estava discutindo, bom, isso está criando uma relação artificial com o ambiente onde eu estou, natural. Eu quero que as pessoas nas suas casas, claro, não vão morrer congeladas à noite ao dormir, mas vão sentir que está frio, né? Vão usar mais cobertor, mais... Então, até que ponto a gente... Aí vai, quase que numa discussão filosófica, né? Pois é, mas eu acho que é importante ter essa discussão filosófica, porque a legislação ela pode exigir tudo e aí continuar essa questão de uma arquitetura que não tem identidade. É como se o arquiteto dissesse, eu me reservo o direito de não aceitar esse isolamento térmico e sentir um pouco mais de frio na minha casa. É mais ou menos isso. Dentro do limite da convivência e da sobrevivência. Quer dizer, se eu estou num país nórdico, o frio faz parte da minha cultura, né? Eu sinto isso, o sujeito bebe mais, ou bebe menos, ou fica mais contente, menos, tem o sol, tem a luz. Então, para o nosso contexto, quais são essas características da nossa vida que devem ser preservadas? E daí volta essa questão da cultura, da identidade cultural, e eu acho que da educação, quer dizer, a educação dos nossos técnicos, dos nossos projetistas e dos nossos empreendedores relacionada a esse olhar sobre a nossa história. O Brasil teve um caminho em relação à sua arquitetura, onde a arquitetura moderna teve uma projeção internacional muito grande, porque trabalhou de uma maneira muito incisiva uma releitura das nossas origens históricas e culturais, que a gente herdou da Península Ibérica e de outros países, e num determinado momento, com a internacionalização e o subsídio da energia, o mercado absorveu soluções internacionalizadas que passaram a virar as costas para essa questão contextual da identidade cultural, dizendo, olha, escuta, a máquina supera tudo isso, eu faço o edifício, ligo na tomada e ele vai funcionar. Depois a gente teve o apagão, teve uma série de problemas, teve edifícios projetados em São Paulo com exercícios de bombeiro, de retirada das pessoas se tivesse uma pane no sistema de ar-condicionado no verão, porque a temperatura poderia matar os ocupantes. Então, olha o limite que a gente chegou. Quer dizer, a gente deveria caminhar para não precisar, né, dos sistemas... Não ficar tão dependente desse sistema de ar-condicionado desse edifício. Não, né? a princípio, se tornar o mais independente possível. Né? Ok. Nós temos que terminar aqui o primeiro bloco, o pessoal já está me avisando. Antes de terminar, Caetano, que está aqui dizendo que tem muita participação, manda uma pergunta. Pode ser uma pergunta? Uma perguntinha antes do Primeiro, intervalo. eu queria só agradecer aqui a participação do pessoal que está no chat nesse momento. O César de Niterói, a Fabi, o Dupan, o Rafael, o Marquinhos, o Calazan, o João Mer, que foi nosso convidado também. Que legal, João Mer. Obrigado pela audiência, João Mer. E, bom, a pergunta que eu vou selecionar agora é a do César de Niterói, foi a primeira pergunta aqui do chat. Ele diz o seguinte, Rodrigo: a equalização de construção com sustentabilidade